Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Professor Eli Ferreira de Geografia, desejando que todos estejam em paz, com saúde nas suas casas, esperando pacientemente o nosso retorno para as nossas atividades, né, sociais, né, a continuidade do nosso relacionamento social tão importante para que nós nos sintamos mais humanos, não é isso? E assim, galerinha, a gente vai dar continuidade àquele conteúdo que a gente iniciou na sala de aula. Lembra que nós iniciamos em aulas anteriores o conteúdo relativo à dinâmica da população. Lembra que na sala de aula a gente falou para vocês que quando nós nos referirmos à dinâmica populacional ou demográfica, a gente vai estar se referindo a movimentos que uma dada população vai realizar. Te lembra que nós falamos em sala de aula que essa população ela realiza basicamente dois movimentos, que é o chamado movimento vertical, que é aquele no qual ocorre o chamado crescimento natural ou vegetativo. Lembra que nesse conceito a população depende basicamente da chamada taxa de natalidade ou número de nascimentos e da taxa de mortalidade ou número de óbitos. Diante disso, essa população ela pode crescer, ela pode decrescer ou ela pode se estabilizar. No outro ponto, no outro movimento importante que uma dada população vai realizar, é o chamado movimento horizontal, ou seja, aquele movimento no qual a população ela vai realizar a chamada mobilidade espacial, né? Que a gente conhece muito bem como migração. Então, lembra, essa migração ou mobilidade espacial vai caracterizar o chamado movimento horizontal de uma dada população. E essa mobilidade, essa migração, vai estar relacionada à ação de dois conjuntos de fatores, os chamados fatores repulsivos e também os chamados fatores atrativos. Te lembra que os fatores repulsivos são todos aqueles que criam uma situação na qual o indivíduo tenta sair de um determinado território. Né? São questões políticas, questões econômicas, questões étnicas, questões naturais, certo? E aqueles fatores atrativos são aquelas condições criadas por alguns territórios onde acaba se tornando um polo de atração para essa população. São questões também relacionadas à política, à economia, né? À tolerância religiosa, à tolerância racial. Todas essas questões criam um contexto de estabilidade, o que acaba fazendo com que esse território se torne atrativo para o fluxo migratório. Diante disso, a gente pode dizer que nós temos uma série de fatores, né, que vão explicar essas migrações. São fatores de ordem econômica, como, por exemplo, baixos salários, como, por exemplo, más condições de vida. São fatores de ordem política, são fatores de ordem, por exemplo, presença de conflitos de natureza étnica, de natureza política, como, por exemplo, acontece lá na Síria, né? A Síria está vivendo uma guerra civil e isso acaba sendo um fator que vai motivar a saída dessa população. Ou, como que está acontecendo na Venezuela, né? Uma crise de ordem política que gerou todo um contexto social marcado por um fluxo migratório muito grande. Ou, como no caso que aconteceu lá no Haiti, uma catástrofe natural, um terremoto, que, somado à condição socioeconômica e política do país, acabou forçando os indivíduos a deixarem aquela região. Diante disso, você tem contextos que vão motivar a saída desse indivíduo de uma dada região, de um dado país, de um dado local. Diante disso, é preciso que a gente faça a diferença, né, entre alguns conceitos fundamentais. O conceito de refugiado, o conceito de imigrante, o conceito de deslocado interno e o conceito de solicitante de refúgio.
Te lembra que o refugiado é aquele indivíduo que foge de uma dada região para preservar a sua própria existência. Ou seja, naquele contexto, a sua existência está sendo ameaçada, seja por fatores naturais, seja por fatores religiosos, seja por fatores políticos, certo? O imigrante é aquele indivíduo que migra, muitas vezes por vontade própria. Então, a migração do refugiado, ela é involuntária, ela é forçada. É diferente da migração daquele migrante comum, que migra de forma voluntária. Já o solicitante de refúgio é aquele indivíduo que, junto a um determinado país, solicita a sua condição de refugiado, ou seja, aquele indivíduo que comprova que a sua existência está sendo ameaçada e que a saída daquele local de origem é essencial para a manutenção da sua vida. Além disso, você tem a figura também do chamado deslocado interno, que é aquele indivíduo que, dentro de um determinado país, muda várias vezes de local em razão exatamente de uma série de fatores, que podem ser de ordem política, de ordem religiosa, de ordem natural. Isso acontece muito no continente africano ou na América Latina, né? Você tem muitos deslocados internos aqui na América Latina, como, por exemplo, na Colômbia, na Venezuela, que são países que vivem internamente conflitos que estão chegando quase à beira de uma guerra civil. Diante desse contexto, a gente pode dizer que existem, no início do século XXI, uma série de movimentos migratórios, e que esses movimentos migratórios eles estão associados principalmente ao deslocamento da população do mundo subdesenvolvido, né, que a gente vai chamar de quê? De países do sul, lembra? Os países do sul, ok? Em direção aos países do norte. Então, você tem uma migração nesse sentido aqui, ó, dos países do sul para os países do norte. E essa migração, ela é motivada, dentre outros fatores, por questões econômicas. Ou, como no caso que acontece aqui no continente africano, por razões políticas, pela presença de diversos conflitos de natureza étnica e política que cria uma massa de indivíduos, que em muitos casos são imigrantes, mas também, na maior parte dos casos, são indivíduos refugiados. Diante desse contexto, então, galerinha, a gente pode dizer que no continente americano e no continente africano, essas migrações no século XXI, elas se tornaram mais intensas, como é o caso, por exemplo, aqui no continente americano, das migrações que acontecem principalmente da América Latina para a chamada América anglo-saxônica, ou seja, da chamada América pobre em direção à chamada América rica. Mas também existem outros fluxos migratórios que se tornaram intensos nos últimos anos e que não buscam somente aquela porção rica do continente americano. São movimentos migratórios que tentam fugir das péssimas condições sociais, naturais e políticas de determinados países. Como, por exemplo, a gente tem aqui o caso da migração de haitianos para o Brasil. Te lembra que essa migração de haitianos para o Brasil, ela vai se desencadear a partir de 2010, quando você tem uma catástrofe natural naquele país. O Haiti sofre um terremoto que é causador de uma série de desastres naturais. E esses desastres naturais, somados à condição socioeconômica e política do país, acaba fazendo com que haja a criação de uma massa de migrantes. E esses migrantes, naquele momento, vão se deslocar principalmente para o território brasileiro, já que para os Estados Unidos a migração é muito mais complexa, né? Então esses indivíduos eles se voltam para o território brasileiro e criam um fluxo migratório muito forte, entrando principalmente pelo Acre, né? Então, naquele momento, você tem como causas dessa migração a catástrofe natural, o terremoto,
E, somado a essa catástrofe natural, você tem uma questão política e uma questão socioeconômica. Diante desse contexto, então, a gente vai ter uma massa de indivíduos que vão migrar para o território brasileiro e vão promover uma corrente migratória muito intensa ao longo de vários anos. Obviamente, essa corrente migratória hoje ela diminuiu bastante, mas ainda nós temos a presença, um fluxo bem pequeno, é verdade, mas ainda nós temos a presença dessa migração para o Brasil. Além dessa migração de haitianos, a gente pode identificar uma outra migração que é mais recente, que é a migração venezuelana. Nos últimos anos, a Venezuela vem passando por uma crise de natureza política muito intensa. E essa crise de natureza política desencadeou uma crise econômica e uma crise social. E o país que mais sofreu com essa crise da Venezuela foi o Brasil. Te lembra que nós temos aqui no Brasil uma verdadeira crise humanitária, né? Provocada exatamente pela entrada excessiva de imigrantes venezuelanos, em sua maioria indígenas, né? Que vêm para o Brasil como uma forma de buscar um refúgio, uma forma de solucionar o seu problema interno no país. Além dessa crise na Venezuela, a gente tem também nos últimos anos, né, principalmente de 2018 para cá, uma intensificação da migração da América Central para os Estados Unidos. Essa migração ela é promovida exatamente por algumas questões que estão associadas principalmente à pobreza, à miséria, ao desemprego, à violência. E aí esses indivíduos nos últimos anos ficou muito mais intenso isso, especialmente em 2019, né, onde formaram-se verdadeiros agrupamentos de indivíduos, onde o objetivo desses agrupamentos era fugir da criminalidade. Lembra que para entrar nos Estados Unidos você tem uma série de circuitos ilegais, né? O mais famoso dele é a presença dos coiotes, né? Que são aqueles traficantes, né, de seres humanos que acabam intermediando a entrada desses indivíduos de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, migrando em grupo, esses indivíduos saindo da América Central, saindo de Honduras, saindo da Guatemala, em grupo, têm maiores chances de fugir da ação desses grupos criminosos. Obviamente que a fronteira dos Estados Unidos com o México é uma fronteira extremamente guarnecida, e isso a gente sabe muito bem que nos últimos anos tem crescido a presença, né, da fiscalização americana nessa fronteira, exatamente para evitar a entrada destes indivíduos. Certo? Diante disso, a gente pode também voltar para o continente africano a nossa análise. E lá no continente africano, você tem nos últimos anos um crescimento das migrações extracontinentais, ou seja, esses indivíduos que saem da África principalmente para o continente europeu. Até então, as migrações na África eram migrações internas, ou seja, de um país para o outro, dentro mesmo do continente africano. Mas nos últimos anos, especialmente de 2015 para cá, o fluxo migratório de indivíduos saindo do continente africano em direção à Europa se tornou muito forte. E as causas para essa migração estão associadas principalmente à presença de graves conflitos de natureza étnica e política, gerando, portanto, uma massa de migrantes e, principalmente, uma massa de refugiados e deslocados internos. Diante desse contexto, né, a gente vê uma série de imagens, né? Esses barcos a gente vai chamar de cavucos, né? Que são esses barcos que vão transportar esses indivíduos do continente africano para o continente europeu. Na imagem, na imagem em destaque nesse ponto aqui, a gente vê um campo de refugiados no Quênia, né? E aqui você vê uma massa de indivíduos que acabou sofrendo com a morte por afogamento, exatamente nessa tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar até o continente europeu. Diante disso, então, a gente tem uma série de problemas relacionados a esse processo migratório, especialmente quando a gente fala de um contexto, né, e de um conceito chamado de xenofobia, que é exatamente aquela aversão ao estrangeiro, né, motivado por uma série de fatores, especialmente a questão cultural. Além dessa questão da xenofobia, muitos países criam barreiras para a entrada de imigrantes,
por conta exatamente de questões econômicas internas. Esses indivíduos, muitas vezes, tomam o posto de trabalho daquela população local, gerando, portanto, a revolta desses indivíduos nacionais. Mas, sem dúvida nenhuma, a xenofobia é o elemento mais marcante nesse processo de migração do início do século XXI, uma vez que esse fenômeno tem se agravado no mundo inteiro, gerando a ocorrência de uma série de conflitos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos últimos meses, a gente tem visto uma série de crimes relacionados principalmente a atentados terroristas contra áreas ocupadas por imigrantes latinos. Os norte-americanos, nos últimos anos, especialmente pela presença do presidente Donald Trump, que cria uma série de barreiras à entrada desses imigrantes, acaba criando na população uma repulsa, um desejo de repulsa, aquele sentimento de repulsa em relação aos imigrantes, especialmente os imigrantes latino-americanos. Diante desse contexto, as migrações do século XXI, especialmente no continente americano e no continente africano, criam uma série de problemas. Por quê? No continente americano, essas migrações elas são principalmente da região mais pobre para a região mais rica. No caso, a região mais rica, os Estados Unidos, que já é, nos últimos anos, uma das nações mais xenófobas do mundo. E lá no continente africano, nessa segunda década do século XXI, essa migração ela tem se dirigido principalmente para a Europa, criando também uma intensificação dos movimentos xenófobos, como, por exemplo, o surgimento de partidos de ultradireita, partidos neonazistas que pregam exatamente políticas contrárias à presença desses imigrantes. Beleza? Vamos continuar aqui, galerinha, e vamos exercitar para a gente ver se fixou esse conteúdo que a gente acabou de trabalhar. Vamos lá. Olha só, as migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões de valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas e mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são, olha aí, prestando atenção na análise da questão. É uma questão que vai buscar dois pontos essenciais dessa atual política migratória global. Primeiro ponto, ela vai buscar uma causa para essa migração. E segundo ponto, ela vai buscar uma atitude tomada por muitos governos dos países desenvolvidos. Ora, a gente sabe que o contexto interno de um país acaba sendo um elemento que vai agir no sentido de expulsar e, ao mesmo tempo, pode agir no sentido de atrair um determinado fluxo de imigrantes. Analisando as alternativas da questão, a gente vê que uma causa para essa migração é exatamente a busca de oportunidade de trabalho. E uma política adotada por muitos governos é o aumento de barreiras contra essa imigração. Beleza? Então, a resposta correta aí, letra A de avião. Galerinha, grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Estuda, não esqueça de fazer as pilhas, não esqueça de verificar no teu livro didático as atividades que estão sendo propostas lá na Agenda Edu. Grande abraço, tudo de bom, que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, tá bom? Até logo, tchau, tchau.